Salve, salve, Geekers! Mais um vídeo para esse belo canal. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o filme do Quarteto Fantástico, que vai ser lançado em julho. Sabemos que eles vieram, o elenco veio para a CCXP do México, e assim, eles soltaram algumas coisinhas, né? Umas coisinhas, mas uma coisa tá meio bagunçada por aí, né, Ramon? Vamos ver, mas antes disso, coloquem seus óculos e venha para esse universo. Agora sim, Geekers. Bom, vamos começar aí falando sobre a questão aí do elenco, né, do filme em si, o que está acontecendo, né? Provavelmente coisas que muita gente já sabe já, né? Nos primeiros trailers que a gente viu, deu um aspecto de ser um negócio mais anos 70, anos 80, Sim, né? Uma coisa mais recuada no tempo. Sim, e muita gente, né, ficou um pouco confusa, porque ficou pensando, pô, o Quarteto Fantástico vai ser uma equipe antigona? O que será que vai acontecer? Mas aí, o que a gente, né, que acabou se descobrindo? Que ali é um outro universo. É um outro universo, tanto é que parece que eles já são conhecidos no universo. Já são conhecidos. Já são populares, né? E eles estranham isso quando eles adentram aquele universo, porque no universo que eles habitavam, eles não eram conhecidos. Eles faziam um trabalho ali e aqui, mas ninguém sabia quem era eles. Lá, pô, já tinha cartazes, todo mundo sabia quem era. Tipo, até o Máscara, né? Coisa, né? Então, isso daí é o que ficou a impressão ali, gente. A gente não sabe exatamente no filme se ele vai ser tratado dessa forma, né? Mas é o que deu a entender de primeira impressão, né? Mais um pouco a gente foi começando a ver outros detalhes aí no trailer, né? Soltaram até trailer novo, onde mostra, né, a surfista prateada, né? A nossa Bruna surfistinha. A nossa adaptação. E esse não é feito por IA. Não, cortei. Então, aí com a nova aparição aí da surfista prateada, né? Muita gente também ficou naquela questão, pô, mas por que não o surfista? Por que a mulher e não o cara e tal? Assim, gente, agora com essa coisa de multiverso... Eles fazem o que eles quiserem, eles podem trocar sexo de personagem. Exatamente, hoje a desculpa, né, entre aspas, né, é o quê? É outro universo. E nada mais, nada menos, é realmente outro universo, entendeu? Um universo na qual ela vira o arauto do Galactus. Sim. Né, e não o Norrin Reds lá, o surfista. E assim, bom, nada contra, né? Isso daí também tem nos quadrinhos, ela já foi, né? Mesmo um arauto do Galactus. Então, assim, eu acho que não vai dar problema nenhum no filme. Por enquanto tá aceitável. E uma coisa que foi muito importante, o qual eles soltaram no próprio evento, é que o Galactus é o grande vilão. Isso daí eu acho que tava um pouco óbvio, né? Eu acho que isso daí todo mundo tava esperando mesmo que ele ia ser o grande vilão, né? Não tinha como ser um outro personagem, né? De peso, eu falo, né? Nos quadrinhos, né? O Galactus é descrito como o maior ser, né? Ali, né? Sim. O personagem, né? Mas, né? Vamos ver como que o universo cinematográfico vai retratar ele. Entendeu? Não sei se eles vão nerfar ele ou se eles vão engrandecer, né? Como é que ele tem que ser, né? Pelo menos dos quadrinhos. Então, assim, fica essas questões aí e tal. O ator que escolheram ali para ser o Galactus, pô, ele, pelo menos na maquiagem ali, nos efeitos, eu achei que ficou muito bom. Tá bem trabalhado, o CGI tá bem feito até Sim. Questões de efeito ali a gente reparou, né? Pelo menos eu não estranhei nada. A única coisa que eu achei um pouco estranha foi o Coisa. E não a aparência dele, mas sim a voz. A voz me incomodou um pouco. A voz não tá batendo com o tipo de personagem, né? É que assim, ó, pensando na questão lógica, né? Você é um ser de pedra.
tudo em você é pedra. Os seus órgãos são tudo pedra, entendeu? Sim. Automaticamente suas cordas vocais vão ser. Então eu acho que não teria, tipo, menor sentido de você ter essa mesma voz. E sim, uma voz grossa, né? Sim. Uma voz rouca. Que é o que retrata o quê? Nos próprios, quando você vai ver jogo, videogame, o coisa com aquela voz grossona. Sim. No próprio filme, os primeiros Quartetos Fantásticos, o cara botou a voz grossa nele. Por quê? Porque é o que faz mais sentido ali, entendeu? Mas isso ali é o Anderson Silva dentro do time. Não bate nada. Gente, espera uma coisa, não sai nada. Exatamente. Mas assim, tá aceitável. Eu acho que isso daí talvez não... Depende da interpretação e como é que vai desenrolar o filme. Fica até... Você se acostuma com aquele tipo de estranheza. Então você está numa zona entre o estranho e aquilo que você não aceita. Exatamente. Mas assim, eu acho que isso daí não vai atrapalhar o filme. Eu acho que não vai atrapalhar, né? Porque assim, o que conta mesmo é o enredo, sabe? Todo o roteiro ali em volta do filme. O que vai acontecer. Outra coisa que a gente tem uma confirmação é o quê? Que a Mulher Invisível vai estar grávida no filme. Ou seja, já vem um mutante muito poderoso já logo de primeira. Exatamente. Para quem não conhece, Franklin Richards, gente, ele tem uns poderes, ele manipula a matéria, ele faz basicamente o que ele quiser. É só ele pensar e o negócio acontece. Ele é extremamente poderoso. Chega a ser até mais apelão que a própria feiticeira, né? Não, é muito, muito, muito. Ele altera a realidade. Entendeu? E o que é interessante, né? Que o Senhor Fantástico, né, a Mulher Invisível, o que acontece? Eles vão ter esse filho, porém, todo mundo pensa, nossa, o filho vai nascer com super poder, provavelmente por causa da genética deles, né? Genética alterada. Mas não, Franklin Richards, ele já vai nascer como um mutante, entendeu? O DNA de mutante. E eu acho que ia ser muito legal se eles colocassem isso nos filmes. Nos quadrinhos todo mundo já sabe que ele já nasce como mutante, por isso que ele tem os poderes. E eu acho que já seria legal, já seria uma outra introdução, né, dos mutantes do universo cinematográfico da Marvel. Porque ainda não temos ainda um filme dedicado. O único que apareceu, né, que agora tá nos holofotes é o Wolverine. É o único mutante que realmente apareceu, mas a gente não tem o time dos X-Men mesmo em si. A gente só vê, tipo, relances deles. Sim. E alguma outra coisa. No The Marvels, né, onde aparece o Fera também. Sim. Né, então, assim, tá legal, né, essas formas aí que eles estão introduzindo os mutantes pra Marvel, aí, pro universo cinematográfico da Marvel. Mas eu acho que ia ficar bem legal se eles colocassem esse ponto aí. Sabe, eu acho que ia dar uma ênfase maior na parte mutante. Exatamente, uma ênfase maior. E assim, todo mundo viu, né, o filme do Thunderbolts, né, e todo mundo provavelmente viu a cena pós-crédito. Sim. Que já é a nave do Quarteto Fantástico entrando no universo da Marvel, que é o universo onde a gente conhece ali, onde tem todos os filmes. E isso daí também já vai ser sensacional. Aí a questão é, o porquê que eles estão indo para esse universo? O que aconteceu no outro universo deles que eles tiveram que sair de lá? Exatamente. Será que eles derrotaram o Galactus? Será que não derrotaram? Ou tiveram que fugir de lá? Exatamente. O que será que aconteceu para eles terem que sair do local lá deles e vir para o universo da Marvel? Já vai ser o próximo salto, né? Porque eles já vieram de um outro universo. Aí esse universo eles já gostaram, né? Mas aí ele tem um Galactus. Aí ele sai desse universo também e aí fica... Exatamente, então assim, a gente vai ter toda essa questão aí de como que vai ser o filme. Um detalhe aí que me falaram é que já teve algumas cenas, né, alguma parte aí do filme já assistida já, entendeu? Por alguns críticos aí, e eles descreveram o filme como bagunçado. Isso me assustou um pouco, gente. Isso me assustou um pouco. Por quê? O que a gente entende de bagunçado? Será que é um filme que vai ser muito corrido? Ou alguma coisa que você demora muito tempo para você entender
ou é muita informação de uma vez só, e o qual você não consegue encaixar elas, então assim, fica à mercê do entendedor, né, da pessoa que vai assistir. Exatamente, então, aí fica aquele ponto, sabe, de interrogação ali agora. E isso daí causa um pouco de preocupação, por quê? Porque o Quarteto Fantástico é a equipe mais antiga da Marvel, é uma das equipes com mais importância. E assim, eu acho que seria um tiro no pé se eles estragassem esse filme aí, porque ia acabar estragando até com os próximos filmes que forem lançando, sabe, depois do Quarteto Fantástico, que tiverem ligação com o filme. Então... É bom eles arrumarem, porque querendo ou não, depois que o Deadpool fez a parte da estreia, a Marvel mexeu muito na questão das estreias e muito filme foi cancelado. Então, assim, isso me bateu um pouco de preocupação aí. Eu fiquei tipo, ixi, bagunçado. Mas é aquilo, tem que ver como que é a visão dos caras lá, dos críticos que assistiram, porque a né? maioria das vezes, a maioria, acho que eu coloco 90%. Os críticos criticam a porra do filme, literalmente, desde o começo. Aí o público adora o filme, porque tá do jeito que o público quer. Exatamente, tem essas controvérsias também, porque geralmente o público ele sempre vai ao contrário do que a crítica, né? A crítica elogia, o público assiste é uma merda. A crítica critica, né, negativamente, o público vai lá e acha o filme top. Um exemplo foi Branca de Neve. A crítica gostou. Eu acho que a crítica gostou. Mas aí, né? Deixa pra lá. Bom, eu, né, basicamente estou aguardando com muito, sabe assim, com aquela curiosidade gigantesca, com aquele hype grande, né? Porque o elenco tá legal, eu gostei do Tocha Humana aí, gostei da Mulher Invisível, apesar dela não ter muitas expressões, né? O Senhor Fantástico foi o único que eu gostei menos, por quê? Porque eu meio que tô saturado da imagem do ator. Entendeu? Eu acho assim que estão utilizando muito a imagem dele e tá ficando, sabe? Mas eu falo assim que o Senhor Fantástico é o que fez o The Last of Us, que fez o Mandaloriano, tá fazendo um monte de outros filmes aí. E assim, eu acho que tá começando a ficar, sabe, saturada a imagem dele, pelo menos na minha opinião, Geekers. Eu acho que assim, vamos ver como vai ser, né? Ele é um ótimo ator, ele atua muito bem. E é o que salva ele na maioria das vezes. E o que não, mesmo que você esteja saturado do ator, é o ator que você fala, cara, ele vai entregar o papel, ele faz um papel bom. Mas vamos ver como que vai ser, né, o decorrer do filme aí, né? Geralmente as atuações do Pedro, né, Pascal, ele é muito boa, a gente vê aí pelo The Last of Us, pelo próprio Mandaloriano e provavelmente nesse filme do Quarteto Fantástico ele vai ser. A única coisa que me incomodou é só essa questão, porque tá utilizando muito da imagem dele, então pra mim tá ficando, sabe... Muito hype? Não muito hype, mas assim, eu acho que saturada mesmo é a palavra correta. É saturado mesmo. E outra, assim, nada contra, né? Mas eu olho pra cara dele, eu vejo um mexicano. Não sei você vê um mexicano? Eu vejo um mexicano, só falta as maracas. Nada contra. Ele é um ótimo ator. Mas me entenda. Assim, eu tô ficando um pouco enjoado, né? Acho que é a palavra que todo mundo vai entender melhor. E também aquela questão também, né? Tem alguns atores que já fizeram o próprio Dr. Nando do Quarteto Fantástico, né? O Homem Elástico, que é idêntico ao do cara do quadrinho, é idêntico. Sim, o do primeiro filme eu achei ele um bom ator. Eu achei ele um bom ator. O dele ficou muito bom. Eu achei ele um bom ator. Mas assim, beleza, gente. Vamos aguardar o filme, né? Eu espero que eu queime a língua. E provavelmente eu vou queimar porque a atuação do ator lá não tem como criticar. É muito boa mesmo. Então, assim... Mas eu só espero que não fiquem utilizando demais a imagem dele. Eu sei que ele é um ator que tá no hype agora, tá todo mundo gostando dele, mas calma, gente. Vamos também preservar um pouco da imagem dele, né? Eu acho interessante pensarem nisso. E, bom, mais uma informação aí que temos, talvez seja spoiler, talvez não. Talvez seja rumor, talvez não, mas eles já estão falando que vai ter uma pós-créditos no filme do Quarteto Fantástico. E isso daí dá um boom, né? Sim. Na cabeça. Por quê?
o que eles falam nesse pós-crédito aí? Que vai ser a primeira aparição do Dr. Destino. Ou seja, já vamos ver o Tony Stark a milhão aí já. Aí que me levanta uma outra questão. Será que os caras vão mostrar o rosto dele? Ou será que vai ficar aquela coisa, sabe, de máscara e todo mundo, cara, e aí? Será que é ele mesmo? Será que não é? Ou, creio que também seria uma cena muito foda, sei lá, a aparição dele, tipo, ele aparecendo, entrando num, sei lá, num planeta, alguma coisa, aí ele, do nada ele tira a máscara e aparece o Tony Stark aqui. E aí, mano, certeza que o cinema vem abaixo. Pode ser também. E o mais interessante disso daí que eles estão falando, né, vou colocar como um rumor, tá, de cena pós-crédito, tá? Não vou bater o martelinho falando, é a cena mesmo, tá? Porque eles podem alterar. Com certeza. E a Marvel é boa de fazer isso daí também, né? De alterar a imagem, de alterar roteiro, então não vamos bater o martelo sobre nenhuma informação aqui, né? Eles estão falando que vai aparecer, né, a primeira aparição do Dr. Destino e que ele vai estar com o Franklin Richards nos braços. Ele vai meio que raptar o bebê dos dois. E aí que tá. Será que ele vai fugir? Como que ele vai fazer? Entendeu? Será que ele derrotou ali o Quarteto Fantástico? Seria fácil. Será que vai passar? Ele derrota fácil. Não, com certeza. Derrota fácil. Com certeza. Mas assim, isso que já deixa aquela curiosidade. O que será que vai acontecer? O que será que tá pra vir aí na qual nave, seria né? o motivo pelo rapto do bebê? Tudo bem que a gente sabe que a criança vai se tornar um baita de um mutante muito forte. Sim, uma possível ameaça pra ele. E conhecendo o Dr. Destino, ele já sabe. Provavelmente já deve ter, até no próprio universo dele, esse bebê, só que tipo já grande. Ele falou, não, então eu vou pegar o mesmo mutante, só de outra realidade, para poder fazer o que eu quero. Sim, tipo ele meio que seu pai, né? Ele criança. Ah, sim. E isso daí seria uma boa teoria, hein? Uma boa teoria. Bem pensado nisso daí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se, assim, até onde a gente está falando aqui, bom, assim, a gente não falou muito do que vai acontecer dentro do filme, né? Mas só o fato dos caras colocar o Galactus, né? Sabendo que pode ter a primeira aparição do Dr. Destino no final do filme, isso daí já dá um belo hype aí no filme. Então, né? Vamos ver o que pode acontecer. Bom, mas antes do nosso pós-crédito aí, a gente bater o martelo, peço a vocês que curtam, compartilhem e não se esqueça de colocar um comentário aí para dar uma engajada no vídeo aí, mostra. Fale aí o tipo de teorias que você imagina, ou o motivo porque ele roubou a criança, ou até mesmo assim, o que você espera do, vamos dizer, nosso quarteto. Sim. Bom, também não esqueçam, gente, de se inscrever aqui no nosso canal, porque essa atitude de vocês ajuda muita gente e a gente crescendo consegue passar mais conteúdo aí para vocês, beleza? Bom, gente, ficamos por aqui. Falou.